Direito penal, aplicação da lei penal, extraterritorialidade da lei penal. Olá, tudo bem com você? Eu sou Thiago Pacheco, delegado de polícia, professor de Direito Penal aqui na Prova Concursos e nós vamos falar sobre um tema muito importante para o seu concurso, ok? Olha só, hoje falaremos da extraterritorialidade da lei penal, perfeito? Olha só. Outrora já falamos da territorialidade da lei penal, que é a regra, mas vamos fazer aqui uma pequena revisão para a gente entrar no tema propriamente dito da aula, que é a extraterritorialidade. Combinado? Vamos lá. Eficácia da lei penal no espaço. Sabendo que um fato punível pode eventualmente atingir os interesses de dois ou mais estados igualmente soberanos, gerando nesses casos um conflito internacional de jurisdição, o estudo da lei penal no espaço visa apurar as fronteiras de atuação da lei penal nacional. Então, o objetivo disso é delimitar as fronteiras de atuação da lei penal nacional e evitar conflitos internacionais de jurisdição. Evitar conflitos internacionais de jurisdição. Então, eu falei, a territorialidade é a regra. Aplica-se a lei penal do local do crime, não importando a nacionalidade do agente, da vítima ou do bem jurídico, tá? Essa foi a teoria adotada pelo artigo 5º do nosso Código Penal. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, por regra, crime cometido no território nacional, aplica-se a legislação brasileira, perfeito? Legislação brasileira, independentemente da nacionalidade do autor do crime, da vítima ou até mesmo do bem jurídico tutelado, tá? Regra, lei penal brasileira. Olha só, e a gente vai mais à frente ainda, né? Considera-se extensão do território nacional, olha só, para efeitos penais, e eu disse aqui efeitos penais e não efeitos cíveis, administrativos, tributários, ou seja, lá qual for o efeito. Eu estou falando para efeitos penais. Para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar, ou seja, espaço aéreo correspondente ou em alto mar, brasileiros, né? Brasileiros, em águas brasileiras e no espaço aéreo brasileiro. Então, para efeitos penais, considera-se extensão do território nacional, ou seja, a aplicação do princípio da territorialidade, essa é a regra, a aplicação do princípio da territorialidade, considera-se extensão do território nacional as aeronaves ou as embarcações de natureza pública ou que estejam a serviço do governo, independentemente de onde elas estiverem trafegando, ok? Olha só. Independentemente, olha só, onde quer que se encontrem, independentemente de onde estejam trafegando, estejam voando ou estejam navegando, tá? E considera-se também uma extensão do território nacional as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada que estejam sobrevoando o espaço aéreo brasileiro ou navegando no mar brasileiro, perfeito? Considera-se, então, uma extensão do território nacional, ou seja, a aplicação da territorialidade. E a gente vai avançar mais ainda. Também aplicava a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial. Então, se a aeronave for ou a embarcação for estrangeira, mas estiver sobrevoando ou navegando, o espaço aéreo brasileiro ou o mar territorial brasileiro,
considera-se também ali extensão do território nacional para essas aeronaves ou embarcações de cunho privado, né, ou mercantes, ok? Tranquilo de entender isso aqui, não tem erro, perfeito? Olha só, vamos dar continuidade aqui, ó. Essa é a regra, tá? Essa é a regra, a territorialidade. Aqui é uma extensão do território nacional e aqui também é uma extensão do território nacional. Aplicamos a territorialidade. Olha só, na territorialidade, que é a regra, aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional, mas a gente tem algumas exceções. No caso de imunidades diplomáticas e consulares, no caso de imunidades parlamentares e no caso da extraterritorialidade, ok? Olha só, isso aqui nós vamos estudar em um outro momento, isso aqui nós vamos estudar também em um outro momento, mas agora, na aula de hoje, a gente vai entrar na terceira exceção, a territorialidade, que é justamente a extraterritorialidade, tá? É a aplicação da lei brasileira ao crime cometido no exterior. Então, vamos lá. A territorialidade, que é a exceção, mas por incrível que pareça, apesar de ser a exceção, ela é mais cobrada em concurso do que a própria territorialidade, tá? E justamente por isso, porque ela é exceção. Então vamos ficar ligado aqui. Anota tudo com carinho e quando for fazer a revisão, pega a sua legislação seca para acompanhar, né, simultaneamente. Você vai entender. Parece difícil, mas não é. É tranquilo de entender, beleza? Vamos lá, vamos para a tela. Em casos excepcionais, a lei brasileira poderá extrapolar os limites do território, alcançando crimes exclusivamente cometidos no estrangeiro. E aqui eu não estou falando de extensão do território nacional, eu estou falando da aplicação brasileira em outros estados soberanos. É exatamente isso que eu estou falando, ok? Eu estou falando que a lei brasileira vai extrapolar os limites do nosso território e ela alcança os crimes cometidos no estrangeiro. As hipóteses de aplicação da lei brasileira em crimes praticados no estrangeiro estão previstas, no artigo 7º, incisos 1º, que trata da extraterritorialidade incondicionada, e 2º, que trata da extraterritorialidade condicionada, né? E parágrafo 3º também, ok? Aqui, também. Então, vamos lá. Extraterritorialidade incondicionada, aqui, incondicionada. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Então, aqui, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, independentemente de qualquer coisa, tá? Por isso, ela é chamada de incondicionada. Independentemente de qualquer condição, aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos no estrangeiro. Vamos lá. Inciso 1. Os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, tá? Razoável, né? Muito razoável o direito brasileiro tomar conta de uma questão tão importante, né? Crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. E, gente, eu disse vida ou liberdade. E se for, por exemplo, um crime patrimonial? O presidente da República foi vítima de furto lá na Espanha. O presidente da República foi vítima de furto na Espanha. Não. Aí é outra coisa. A gente está falando aqui, olha só, crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, tá? Aqui sim, aplica-se a extraterritorialidade incondicionada. Letra B. Contra o patrimônio ou fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Ou seja, os crimes praticados contra o patrimônio público, de modo geral, todos os entes, né, da administração pública e todos os órgãos, aplica-se o princípio da extraterritorialidade, ok? Extraterritorialidade. Vamos lá, letra C. Contra a administração pública
por quem está a seu serviço, né? Então, aplica-se a lei brasileira, mesmo que cometido no estrangeiro, os crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Uma pessoa está a serviço da administração pública, viajando, né, tá a trabalho na França, por exemplo. Na França, por exemplo, ela está fora do país. Então, aplica-se o crime brasileiro, né? Aplica-se a lei brasileira, né, embora cometida no estrangeiro, no caso aqui a França, os crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Se um agente brasileiro pratica uma conduta contra a própria administração, olha só, contra a própria administração, aplica-se o princípio da extraterritorialidade incondicionada, ok? E por fim, letra D, o crime de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Olha só, nessa letra D não precisa nem dele ser brasileiro, basta ser domiciliado no Brasil. Mesmo que ele pratique um crime no estrangeiro, a gente vai aplicar o princípio da extraterritorialidade, ok? Genocídio quando o agente for brasileiro ou pelo menos domiciliado no Brasil. A gente vai aplicar a lei brasileira. Olha só, nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, ele vai o quê? Ele vai responder de acordo com a lei brasileira. Por isso, a gente tem que ficar atento aqui, ó, muito importante. Essa é uma hipótese de exceção ao princípio do non bis in idem. Uma exceção ao princípio do non bis in idem, porque ele pode ser processado e julgado tanto lá quanto aqui. Tanto lá quanto aqui, entendeu? Porque ainda que ele seja absolvido ou condenado no estrangeiro, ele vai responder, ele vai ser punido de acordo com a legislação brasileira. É uma das pouquíssimas hipóteses de exceção ao princípio, né, do bis in idem, do non bis in idem, né? Do princípio do non bis in idem. Olha só, extraterritorialidade condicionada. Aqui nós vamos ter algumas condições para que o crime seja, a lei brasileira, né, seja aplicada ao caso concreto. E essas condições são tão complicadas que poucas vezes, né, a gente vê aquela possibilidade real e concreta do crime ser efetivamente punido de acordo com a legislação brasileira. Mas vamos lá, porque isso pode sim cair em concurso e cai. Aliás, cai não, despenca. Vamos para a tela. Olha só, os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiros, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e mais, e aí não sejam julgados, perfeito? Nessas três hipóteses, aplicamos a lei brasileira. E olha só o parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, que é esse aqui que a gente acabou de ver, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. E quando eu digo depende do concurso das seguintes condições, se faltar uma dessas condições, não será aplicado esse princípio da extraterritorialidade, beleza? Então, é necessário que todas as condições estejam presentes. Olha só, primeira condição, entrar o agente no território nacional. Ele precisa entrar. Ainda que ele pise por poucos instantes e saia novamente, se ele entrar no território nacional, se o agente entrar, a regra está cumprida, perfeito? Ser o fato punível também no país em que foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena, tá? Então ele não pode ter sido absolvido. Se ele foi absolvido no estrangeiro, não vai se aplicar a lei brasileira, tá? Ou não ter aí cumprido a pena também. Se ele cumpriu pena lá, não se aplicará a lei brasileira.
E por fim, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então, o agente só será punido de acordo com as leis brasileiras no caso de todas essas 5 condições estarem presentes. Perfeito? No caso dessas 5 condições estarem presentes. Por isso, extraterritorialidade condicionada a esses 5 elementos. Todos devem estar presentes, todos. Se um deles estiver faltando, nós não aplicaremos a lei brasileira. Perfeito? Olha só, temos ainda a extraterritorialidade hipercondicionada, porque além daquelas 5 condições, necessário mais duas. Olha só, a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as seguintes condições previstas no parágrafo anterior, ou seja, previstas no parágrafo 2º, né? Previstas no parágrafo 2º, que a gente acabou de ver, as 5 condições, né? São 5 condições. Além delas, é necessário que, né? Não foi pedida ou foi negada a extradição precisa ser, né, negada ou não ter sido pedida, né, e houve requisição do ministro da Justiça, necessário também requisição do ministro da Justiça. Mais uma vez, necessário que os 2 requisitos estejam presentes, os 2. E não só isso, não só os 2 requisitos, como 5 requisitos previstos no parágrafo 2º. É necessário que os 7 requisitos estejam presentes, perfeito? Caso contrário, a lei brasileira não será aplicada ao caso concreto. Olha só, observação. A hipótese que mais cai em prova é o crime praticado por brasileiro no estrangeiro, tá? Crime praticado por brasileiro no estrangeiro. Trata-se de uma contrapartida necessária à vedação de extradição do cidadão brasileiro, porque o cidadão brasileiro, como regra, né, o brasileiro, como regra, não pode ser extraditado, salvo o naturalizado em situações pré-determinadas pela Constituição Federal. Isso aí será motivo também, né, será pauta de outras aulas, mas por regra, o cidadão brasileiro, né, o nacional brasileiro não será extraditado, perfeito? Caso não existisse essa hipótese de extraterritorialidade, o cidadão que cometesse o delito no estrangeiro e regressasse ao território nacional, ficaria impune, ele ficaria impune. Por isso nós temos essa regra da extraterritorialidade, tá? Eu me refiro mais à regra do parágrafo 2º do que à regra do parágrafo 3º, porque essa realmente é muito difícil de acontecer. A anterior já é, né? A anterior já é, o parágrafo 2º já é difícil, o parágrafo 3º torna a situação praticamente impossível, mas isso está escrito, está aqui e pode sim cair na sua prova, pode ser motivo de cobrança da banca, perfeito? Olha só, vamos dar um exemplo aqui de caso concreto. Um crime praticado por um brasileiro no estrangeiro, né? Que é o que mais cai em prova. Um brasileiro nos Estados Unidos mata um mexicano. Olha só, temos 3 nacionalidades aqui, tá? Um brasileiro nos Estados Unidos mata um mexicano, regressando em seguida ao Brasil. Olha, isso aqui é importante demais, ó. Regressando em seguida ao Brasil. Então vamos às perguntas. É caso de extraterritorialidade da lei penal brasileira? É caso de extraterritorialidade? Sim. Por que sim? Porque ele preenche o pré-requisito do artigo 7º, né? Artigo 7º, inciso 2º, a linha B. A linha B do Código Penal brasileiro. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Perfeito, atende. E qual a espécie de extraterritorialidade? É a condicionada, igual a gente viu. É a condicionada do parágrafo 2º, tá? É a condicionada do parágrafo 2º. E para isso, veja bem, eu falei aqui, ó, para você grifar, né? Regressando em seguida ao Brasil. O primeiro,
Olha o primeiro requisito, entrar o agente no território nacional. Se ele não entrar no território nacional, se ele não entrar, não tem como a gente preencher os pré-requisitos. Não tem como, porque ele já falhou no primeiro. Então ele precisa regressar ao território nacional, ainda que ele pise aqui por alguns minutos e depois saia. Ainda que ele pise por alguns minutos e depois saia, mas ele precisa entrar. Ele não precisa permanecer até o final do julgamento, ele precisa entrar no país, perfeito? Então vamos lá. Se ele entra no país, perfeito. O fato tem que ser punível também no país em que foi praticado, ok? Bom, o homicídio é apenado nos Estados Unidos? É, então perfeito. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. O Brasil autoriza a extradição do sujeito, né, que praticou o crime de homicídio, um estrangeiro que aqui praticou o crime de homicídio? Sim. Então perfeito, atendeu ao terceiro requisito. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. Olha só, ele regressou em seguida ao Brasil, que significa o quê? Que ele não cumpriu pena e muito menos foi absolvido. Então, esse terceiro requisito está preenchido. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Não, de forma alguma, porque se ele saiu imediatamente dos Estados Unidos regressando ao Brasil, ele atendeu também a esse requisito. Ou seja, a gente consegue sim aplicar a extraterritorialidade condicionada neste caso concreto. Perfeito? A gente consegue sim. Então vamos lá. Continuando aqui para a gente fechar com chave de ouro. De quem que é a competência para o processo e julgamento desse crime? Olha só, em regra, a competência é da Justiça Estadual. Em regra, a competência é da Justiça Estadual. Ela só será da Justiça Federal, a competência só será da Justiça Federal quando presentes os pré-requisitos do artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal de 88, perfeito? Se não atender aos pré-requisitos do artigo 109, parágrafo 4º, a competência é da Justiça Estadual, que de fato é a regra, tá? De fato é a regra. Isso aqui vocês vão ver com muita tranquilidade na matéria Direito Processual Penal, tá? Isso é uma matéria de Direito Processual Penal. Se não cai no seu concurso, não esquenta muita cabeça com isso, tá? Se cai, fica tranquilo que você vai ver com calma esse artigo 109 da Constituição Federal na aula de processo penal, tá? E a competência territorial, e aí já utilizando o nosso CPP, ou seja, Código de Processo Penal, artigo 88 indica que é a capital do estado em que o agente mora ou morou no Brasil. Então, no nosso caso concreto, vamos supor que o agente retornou pisando primeiramente no solo do Rio de Janeiro. Ele pisou no solo do Rio de Janeiro, mas toda a vida ele morou em São Paulo. Ele morou em São Paulo, no estado de São Paulo, seja na capital ou seja em outra cidade do interior. Então, a competência territorial interna, né, será de São Paulo. Por quê? Porque é a capital do estado em que o agente mora ou morou no Brasil. Vamos supor que esse agente morou em São Paulo, né? Residiu em São Paulo. São Paulo será o estado competente, né? Terá competência territorial para esse crime. E se ele nunca morou no Brasil, é a capital da República, tá? Se ele nunca morou no Brasil, é a capital da República, qual seja Brasília, tá? Brasília é a capital da República, perfeito? Bom, eu quero deixar uma mensagem aqui para você no final dessa aula. É uma matéria um pouco chatinha, um pouco que parece até matemática às vezes, né? Se isso ou se aquilo, depende disso, depende daquilo, tem regra tal, mas faz o seguinte, esse slide, como todos os outros das minhas aulas, estão disponíveis aí ao lado do vídeo, né? Você pode procurar na sua área de membros.
olhe o slide com carinho, reforce a sua anotação. Se você não compreendeu, retorne essa aula. Eu não gosto muito de fazer, dar esse conselho, porque eu acho que é fazer a mesma coisa duas vezes. Mas se você não compreendeu, retorne essa aula, faça as anotações e principalmente não esquece da lei seca. Vai lendo a lei. É uma matéria tranquila, de fácil compreensão e eu tenho certeza que você pode gabaritar qualquer coisa de extraterritorialidade, que cai na sua prova, seja ela condicionada, incondicionada ou hipercondicionada. Tranquilo? Então, um grande abraço para você, bons estudos e a gente se vê na próxima aula, ok? Grande abraço!